Aproveita, ofertas para você sair de Chevrolet 0 km na Novo Rio. Já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube e o oferecimento é da Pizzaria Hamburgueria Oval. Vale Esportes, é futebol de primeira. O Cariri da Sorte chegou com tudo nesse começo de agosto, meu povo. No quarto sorteio, tem um HB20 0 km mais 5 mil reais em dinheiro. É um HB20 mais 5 mil. Um HB20 novinho pra você andar com estilo. E ainda leva 5 mil reais no bolso pra gastar como quiser. E tem mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de mudar de vida. Compre já o seu Cariri com nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir o título, pague com Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico limitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyll Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyll Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyll Juazeiro, é porque tem um investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Atenção Juazeiro e região do Cariri. Protebem, proteção veicular. Cobrimos roubo, furto, colisão, até 150 mil reais de danos a terceiros. Rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas a partir de 42,36 para motos, 94,87 para carros. Reboque ilimitado em caso de colisão. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer. Cabelo da cabeça, tudo doido pra ver esse menino na escola de volta. Tá terminando as férias e quem tá aqui do meu lado é ele. Bota aí. Marco Valério. O JF. Boa noite. Estamos chegando nesta segunda-feira, onde só há um sobrevivente. Os pede. É o que dependia dos outros, né? É. Horizonte foi eliminado. Maracanã foi eliminado. Iguatu, aqui da região Centro-Sul, pertinho da gente, também deu adeus à competição. Ainda chegou na última rodada com chance, um fracasso, né? É. Dos 4 clubes cearenses, apenas um, ou seja, 25% de aproveitamento para passar da primeira fase. Não é que o Ferroviário subiu, não, e tomara que suba.
Seria bom que outros subissem também. Mas, né, para passar da primeira fase. Aí agora são quantas fases mais ainda para chegar na... Mais 4 fases. Tem mais 4 fases eliminatórias. Semifinal. Só que você chegando na semifinal, você já subiu. Você já né? sobe, né? Porque sobem 4, né? É verdade. Então, assim, foi decepcionante para mim, dos 4 clubes cearenses, apenas o Ferroviário avançou e também as duras penas. Foi uma campanha bem capenga do futebol cearense. Aí a gente tem o Floresta na Série C, que faz ali uma campanha intermediária, começou muito mal, depois apresentou uma recuperação, tem muito campeonato pela frente ainda na Série C. É o 7º colocado com 20 pontos. E na Série A, a gente tem o Fortaleza, que venceu bem o Bragantino no final de semana por 3-1, tentando escapar de uma situação mais difícil na classificação geral. E o Ceará, que depois de algumas derrotas, fez, Delton Sá, o que ninguém esperava. Derrubou o líder Cruzeiro. E o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, aproveitou-se da situação. Pelo contrário, tem tudo a ver com isso, Marcos. Ganhou o jogo. Tem tudo a ver com isso. Não, ele não tem nada a ver com o Ceará, que ganhou. Não, mas tem tudo a ver. Com o Cruzeiro. Por quê, Dan? Porque o Ceará ganhou, ele assumiu a liderança. Então ele tem a ver com isso. E agora, o Flamengo vai enfrentar o Ceará. Entendeu? Aí vai o Ceará lá escapeia no Flamengo e o Cruzeiro ganha. Tu vai ver, ô. O jogo é no Castelão, né? Tu vai ver se o Ceará não vai. O Castelão lotado, dividido. Não vai ser dividido, não. Porque o Ceará tem que ser inteligente. O Ceará tem que fazer os ingressos do time dele ser 90% do estádio. Parece que é 10%, 15%. Deixar só um curralzinho lá pro menino do Flamengo. E o resto ele encher todinho de verde, de preto e branco. Domingo que vem, 18h30. Pra não deixar nada pro Flamengo. Pra ele lotar lá o mazão branco e preto pra cima do Flamengo. Porque se deixar, torcida do Flamengo pega os 90% dos ingressos que tem lá. Agora, o Flamengo é muito mais time que o Ceará, né, Del? Não, mas não tem problema não, o Cruzeiro também era. O Ceará meteu a peia. Plena razão. Meteram e meteu a peia. E vai meter a peia no Flamengo. Olha o que eu tô lhe dizendo. Esse Ceará. Foi João Filho. Me espere. Segunda-feira você me diz. Quando sair o resultado, na segunda-feira você me diz. Se o Ceará não vai ganhar do Flamengo. Tá bom. Viu? Você vai ver. Vamos aguardar. Seria bom, né, assim, pro futebol cearense ter um time... vi que você ficou triste quando eu disse que o Ceará ia ganhar. Não. Seu coração rubro-negro gostou. Não é isso não. Eu só acho que o Ceará não ganha o jogo. Só acho isso, que o Ceará não ganha o jogo, mas tudo bem. E amanhã tem Brasileirão da Série A, tem um Fortaleza em campo contra o Grêmio. Se ganhar amanhã, o Fortaleza sai da zona, né? É jogo atrasado, né? É jogo atrasado. É jogo fora de casa também, né? Mas vamos esperar, né, Delton Sá? E assim segue o bravo futebol cearense. Mas que pra mim foi decepcionante. Os times da Série D foi. Também só o Ferroviário se classificou. Também fiquei decepcionado. Eu tava pensando que os 4 iam se classificar. Pelo menos 2 ou 3, não, mas né? eu pensei, só um. Marco Valério, eu imaginava que os 4 se classificavam. E só na última rodada chegaram 3 com chance, né? Mas só o Não, mas o Maracanã também, com aquele negócio daqueles gritos homofóbicos, perdeu os pontos, aí os caras perderam a vontade. Porque se eles não tivessem perdido aqueles pontos, o Maracanã tava na disputa. Não tinha perdido aquele jogo que perdeu, não. Tava na disputa. JF. Vamos lá. Olha aí, ó. Francisco. Francisco, teu amigo. Está com dor de cotovelo, porque o Fluminense dele ainda não está no Mundial. Segue o líder. Não, nada a ver, não, homem. Nada a ver, não. Eu tô torcendo para o Ceará meter a peia mesmo. Eu choro, eu vou torcer, não. Vou torcer pro Ceará meter a ripa, viu, Francisco? Uma coisa é torcer, a outra é acontecer. Então, mas eu vou torcer. Oxa, eu não posso não torcer, não? Ora, agora você fica com seu coração rubro-negro aí, sem querer que o Flamengo perca. Quem me conhece sabe que meu coração não é Flamengo. Olha que há controvérsias. Não há controvérsias, não. Não existe. José Luiz é seu compadre disso aqui. Zé sabe de nada. Conheceu você flamenguista. Zé disse que conheceu você. Foi aposta comigo há eu tô atrás, com o João Filho agora, viu? Zé fez a aposta e o infeliz ainda ganhou pra me encher o saco. Aí, tá vendo aí? Meu amigo nosso amigo Tassiano Kless também disse que... Foi, Tassiano também disse que ele conheceu quando ele chegou da Paraíba, que você era... Lá na rua Zé Marrocos, onde eles moravam, eu e Fabiano, irmão dele, torcendo Palmeiras, ele flamenguista. Ele sabe disso.
Marco Valério. É que ele quer dar corda a vocês, ó. Marco Valério. Tassiano manda já a mensagem aqui. Que ele escuta esse programa. Você tá pensando que Tassiano não escuta, não? Ele manda já a mensagem. Eu tô Quem aí. escuta também o Vale Esportes, Marco Delta, um abraço pro seu Carlos. Eu tive sábado fazendo um trabalho lá no Lagoa. Seu Carlos trabalha. Olha aí, rapaz. Seu Carlos ele trabalha na parte de reposição de frutas, legumes. Ele disse que todas as noites. Da onde é seu Carlos? Seu Carlos trabalha lá no Super Lagoa. Não, mas ele faz da reposição. Da reposição do Super Lagoa. Certo, Um abraço pro certo. seu Carlos e pro seu filho, Carlos Henrique. São torcedores do Vasco. Então, ó, João, te fala lá que a gente torce pro Vasco e que adora a nossa Eita, resenha. torcida grande essa do Vasco, né? Olha. Olha foi que a mensagem chegou aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Marco Valério, sai do armário. Todo mundo já sabe, seu coração é rubro-negro. Aqui, ó. Fui eu que te botei, não. Tô dizendo aqui, ó. Com todo respeito. Jucimar Leite também disse aqui uma vez que conheceu o Marco Valério flamenguista, né? Tá bom. Podem falar o que quiser, o que vale é o meu coração. Maior campeão do Brasil. Aí, o Flamengo? Palmeiras. Sim, vizinho. O Flamengo tá longe de alcançar o Palmeiras no Brasileirão. Marco Valério. Brasileiro. Marco Libertadores, eu sou Ó a tri, Brasileirão, eu vou nem falar. Ó a confusão, Marco Valério. 18 horas e 19 minutos, 6 e 19 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. Segunda-feira. Hoje a pressão em cima de você. A perseguição é grande. Ei, Marco, hoje a pressão em cima de você hoje. Toca o barco, JF. De novo? Em nome de Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, cuidar da saúde e segurança no trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. E lembrando que tem um laboratório clínico completo para lhe atender. Se você foi aí fazer o seu exame, né, vai fazer um check-up, passou no médico, ele solicitou os exames clínicos, faça na Sigma. Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro. WhatsApp 992220064. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Agora nós vamos falar do vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura, esse é o nome, vem aí o torneio do Chagas Moura, Marco Valério. Os 16 melhores do futebol amador de Juazeiro do Norte da terra do Padim Patrício Gumão Batista. Também conosco, pizzaria e hamburgueria Oval. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, pizzaria e hamburgueria Oval. Peça a sua pizza. Tá funcionando hoje, JF? Tá. Você que é o garoto propaganda da pizzaria do Val? Eu não sou, não. Eu nunca fui. Bexiga. Eu nunca fui. Desculpa aí, foi mal. Porque Val nunca falou comigo. Mas Val tá ali ouvindo. Eu só quero dizer que Val e Lorival estão lhe ouvindo, Tá viu? certo. Peça, pois eu vou ser propagandista dele. Tá bom. Peça sua pizza, 988-42-9514. Nem pra farofa isso aí. Lorival. 988-42-9514. Como as coisas mudam, viu, Delton? É, Marco Valério, o que não muda é a Casa Com, que o preço baixa o ano inteiro, Marco Ainda Valério. bem. Olha, se tem um lugar que eu recomendo de olhos fechados é a Casa Com, sabe por quê? Porque lá o preço é baixo o ano inteiro. Isso mesmo, não precisa esperar promoção fim de mês não. É chegar e economizar. Tem piso, tinta, hidráulico e elétrico. Tudo que sua obra ou reforma precisa. E o melhor, com qualidade e aquele atendimento nota 10. Quer economizar de verdade? Vai na Casa Com, a casa é sua. Também de Dourados. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados é uma empresa parceira do sucesso de seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com um ano de garantia e com excelentes negociações. Pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito e mais. A Dourados compra mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista, meu assim. Assim o que não falta, motivo para você correr para Dourados e garantir mais lucros para seus negócios. O Ivani Feitosa, número 9, do bairro Tiradentes. O telefone WhatsApp é o 999933031, Instagram, @DouradoJoias. O Cariri da Sorte desta semana tem um carro 0 km e dinheiro esperando por você no quarto sorteio. Isso mesmo, hein? Você pode ganhar uma HB20 mais 5 mil reais. Ó, carro bonito esse HB20, eu acho, viu? Uma HB20 mais 5 mil reais. Realize o sonho do carro zero com dinheiro do bolso. Já pensou? Um carro bem novinho, aquele cheirinho de carro bom quando você abre a porta?
e ainda um total de 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte tem mais 5 mil reais. Lembrando que tudo isso, gente, tem a dupla chance de ganhar do Cariri da Sorte. Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens. 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Tem completa linha de ferramentas Bosch e já está em novas e modernas instalações na rua São Pedro 1768. Lá você encontra serra mármore Bosch GDC 150, 500 conta em 10 vezes no cartão. Se quiser pagar à vista, paga 450, meu amigo. É na Juazeiro Parafuso, aquela loja linda, moderna, que agora, meu amigo, deixou a rua São Pedro mais bonita. Você foi falar do Flamengo, a galera do Mengão tá aqui se manifestando no nosso chat, no nosso canal do YouTube, Delton Sá. O que foi? Me cancelaram, foi? Daqui a pouquinho eu vou ler algumas matérias. Mensagens. Me lasquei-me. Não. Você deu sua opinião e sua opinião deve ser respeitada. Mas eu não torço contra o Flamengo, mas eu tô torcendo pro Ceará, não é? Eu vou torcer pro Ceará, Marco Aurélio. A favor do Ceará. O Flamengo já ganhou demais, né? Eu quero que o Ceará ganhe. Deixa o Ceará ganhar uma vezinha. Deixa o Ceará ganhar uma vezinha. Na hora de abastecer, vá ao posto Asa Branca, combustível com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado. E olha, se você não conhece, tem a loja de conveniência do posto Asa Branca. Massa! É excelente. Excelentes preços, um atendimento muito bom. Concordo. Funcionando de 7 da manhã a 10 da noite com novidades e promoções. Concordo. Posto Asa Branca. E a gasolina lá é boa, viu? Oxi, tu é doido. Rua Tá Pedro PVV Henrique de Souza. PPV só anda lá. Pedro Henrique de Souza, esquina com Manuel Coelho, é o local do posto Asa Branca. Tu sabia que Pedro Paulo Vieira agora vive se rindo? Botou energia solar, Gênesis solar. Agora fica se rindo à toa. Eu tô rindo à toa. Esse Marco Valério. Quer dizer que agora é o ar-condicionado no 15. Marco Valério, olha. É ventilador no 3, como diz Caninana. E o Edson Safadão é ventilador no 18, né? É no 15, é? 15, é no 15, né? Pra você ver a diferença. Santana, não, que canta essa música? Não. É Safadão. Ó, o Caninana é ventilador no 3. Caninana é ventilador no 3. Olha a diferença. E Safadão é no ar, no 15. A liseira, né? E PPV liga logo aos dois, porque a energia solar tá nem aí, ó. Liga os dois. Aí o povo pensa que o imperador é que tem moral. Vai, menino. Ele falou com você no 981-237956 agora, ó. Tá rindo à toa, cantando lá. Fala manso o tempo todo. Agora tem que falar com o pessoal da Gênesis Solar, né, Delton? É só falar com o Luciano que ele resolve tudo. Deixa eu falar também do Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Faça como o imperador, vá lá, ó, conforto, higiene, segurança e qualidade com total descrição do atendimento. E lá no Motel Imperial tem Gênesis Solar também, meu amigo. Mas lá eu queria fazer a pergunta. Lá no Imperador, ele é o garoto propaganda? Responde, JF. Sou. Rapaz. Tá ouvindo, né, Val? Sou. Instagram, @Motel Imperial Oficial, na rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira. Direção do nosso querido amigo, grande desportista André Lemos. Agora eu quero falar da Rastro Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviço de mecânica. Tudo isso para você na Rastro Pneus, para deixar o seu carro novinho de novo. Na Avenida Padre Cícero 1693, o telefone 3587-4195. Marco Valério, material esportivo de qualidade para o seu time melhorar o desempenho, Jumasa Esporte. Jumasa. Toda equipe que compra o material na Jumasa, o time melhora, ganha campeonato, ganha medalha, vence os jogos, conquista medalha, porque quem investe material vendido pela Jumasa não tem como não jogar bem. Todo mundo que, PPV era o patinho lá do racha dele. Comprou um tênis, comprou meião, calção lá na Jumasa. Ele era o patetinha do racha. Agora é o quê? Agora é o Cristiano Ronaldo. É o robôzão. É o robôzão lá, só dá ele. E ele jogando beach tênis, tu já viu? Não. Você já viu? Ele tem uma bola assim de efeito que ele faz, né, Anderson? Ele faz assim, ó, com a raqueta, ó. Assim, a bola de efeito assim, ó. Assim, ó. Com as costas da raqueta, assim, ó. Tu tá por fora. Ele comprou aonde? Na Jumasa, na Santa Luzia 297. Fala também dos produtos Panebon Pão Nosso, no café, no lanche ou no jantar, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas. Também tem a linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. Também é produto Panebon Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Não deixe de conferir quando for ao mercado comprar os produtos
da Pandebom Pão Nosso. Juazeiro Bom de Bola vem reconhecer o nosso projeto social. Atendemos jovens de 8 a 20 anos em vulnerabilidade social nos bairros Frei Damião e Horto. Juazeiro Bom de Bola tem o apoio da Lei de Incentivo da Sejuv e também da Farmacy. Quem criou? Jackson Pilha. O pilhaço. Esse eu sou propaganda. Só não recebo, mas sou. Vixe Maria. Que é isso? Não, pelo amor de Deus. Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Pratos deliciosos, presidente. É lá na Churrascaria Mão de Vaca. Pro negócio fechar, vá pra Churrascaria Mão de Vaca. Que no instante sai a assinatura e bate o martelo. É lá na isso, Delton Sá. Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade, ótimos descontos. Eu só vou lá. Sou cliente das Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Por que é que o Instagram do PPV não perde uma notícia? Fica bombando lá. Jornal do PPV. Sabe o que é? Ele comprou o aparelho dele lá na Fox. Aparelho de qualidade, assistência técnica. Aí por isso que as imagens dele, tudo é de qualidade, Marco Valério. Diferente da de Deltsar, que é uns fuleiraginhos. Aí ele comprou lá na Fox, que eu ainda não fui lá em Erlim comprar não, mas ele já comprou. Aí bomba direto nas redes sociais ele. E Erlim parcela tudo. Porque parcela tudo, facilidade total na Fox. Qualquer problema, ó, o presidente aí, ó, que vive lá no campo treinando, auxiliar técnico, hora é treinador, hora tá lá cuidando de tudo, aí vive derrubando o celular, quando ele derruba, leva pra onde? Pra Erlim. Erlim já te resolve. Esse presidente do Guarani, ele é tão multi-ações, que eu soube que na época do Campeonato Cearense, ele tava até fazendo a comida pros jogadores. Ô, tu sabe foi que ele fez outro dia? Ele teve que fazer uma reforma lá, não sei o que, aí o servente faltou. Aí ele disse, eu vou ajudar esse negócio aqui. Mexeu a massa, levou no carrinho, o cara lá, pá. E ele tava lá, aí o mestre de obra olhou pra ele e disse, rapaz, eu queria ter um servente que nem você, ó. Queria aquele outro, não. Qualquer dia ele tá entrando em campo pra jogar no lugar do eu jogador. tô vendo a hora. Ele botar lá o uniforme, tá dentro de campo pra fazer gol. Tu vai ver, viu? Conosco também, Alfa Vidros Vidraçaria, meu amigo, na fase de acabamento, né? Que você faz o prédio, faz a casa, mas o acabamento é que vai dar o retoque total. Então procure o pessoal da Alfa Vidros Vidraçaria. Olha, o WhatsApp 99812-5851, fica na Avenida Maria Letícia Pereira. Não é assim, Delton? Letícia, 950, mano. 950. Marco Valério, pra dizer que tá terminando o mês de julho e as ofertas de verão lá da Madeireira Beira Rio, últimos dias, viu? Últimos dias, você vai perder. Eu tô dizendo que tem muita coisa em oferta lá no Tiagão da Madeireira Beira Rio, meu amigo. Facilidade total pra você lá na Madeireira Beira Rio. Então não perca tempo, últimos dias, o mês tá acabando. Ofertas de verão da Madeireira Beira Rio, tudo num só lugar, madeiras direto do Pará. Taca a hora, JF! A hora no Timaço, 18h30, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está no Novo Rio. Essa brincadeira com o Zé Ivan, mas o pessoal do Guarani, Marco, gosta muito de botar a mão na massa, viu? Dirigente, todo mundo. Não, André Lemos, o que André Lemos fez lá no CT do Guarani? O Juraci agora, quando estava lá como investidor do Icasa, Juraci tá indo cuidar da grama, Marco Valério. Que conversa. Todo dia tava lá com o negócio ajeitando, negócio da grama e tá lá. Rapaz, o pessoal do Guarani gosta de botar a mão na massa, viu, Marco Valério? Você sabia que historicamente o Guarani teve essa característica de ser um time assim, raçudo? E os se vira nos são 30, vai pra cima, não abre, entendeu? Eu não vou negar pra tu. O pessoal não gosta de desistir, deixar a coisa assim, largar a tua vez viajando com o Guarani, aí arranjaram até o irmão do Francisco. Tinha um ônibus, aí o Guarani alugou o ônibus, o irmão do Francisco, para ele dirigir o ônibus, sabe? O Guarani foi. Aí o irmão do Francisco, ele é meio, como diz mim, meio doidinho, os cabelos assim, meio coisado, dele, né, Delton? Rapaz, esse homem de um ônibus, tá nas curvas, a gente vê da hora o bicho sobrar e tá, não sei o que. Aí o dirigente, o Severo não queria tomar o volante pra dirigir. Não, assim. Não, peraí, meu amigo. Ou você diminui, eu pego o volante pra dirigir o bicho aí. Os caras são tudo mão. Não tem esse negócio, não. O pessoal do Guarani não, Marco.
deixar... Mas vamos falar do Guarani? Já que o senhor tá falando, fala do Guarani aí que eu tô por aqui. Mas tem que ser em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz pertinho de você. E quem tá perto da gente é ele, Anderson Luiz. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delta. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. E como o Delta acabou de destacar, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Vale FM o presidente do Rubro Negro Juazeirense, que a gente inclusive destacou bastante na semana passada, uma reunião que iria acontecer entre os clubes. E essa reunião aconteceu hoje, viu, Delta, o Marco, e o presidente do Leão do Mercado veio até aqui para explicar mais quais são as pretensões desses clubes agora visando já esse segundo semestre, dentre reunião com o governador do estado e também já visando o ano passado, né? Ex-presidente, boa noite, seja ano que vem, aliás. Boa noite, seja bem-vindo ao Vale Esportes. Boa noite, Delta, boa noite a todos, boa noite, Marcos, Anderson, Pedro, João Filho e ouvintes da rádio, né? A gente fazia um bom tempo, né? Mais de um ano que a gente planejava essa reunião e deu certo a gente se sentar hoje e botar as pautas em ordem, né? E graças a Deus foi uma reunião bem proveitosa, que acredito que vai ser um pontapé inicial para a gente conseguir trabalhar em conjunto, né? Os 5 clubes aqui do Cariri. Ô presidente, eu sei que existem várias pautas colocadas em mesa, mas qual foi a principal pauta discutida hoje? A principal é que nós estamos fechados, né? Os 5 clubes fecharam uma questão da gente ter aquela vontade e determinação de participar da Fares Lopes. Mas a gente precisa captação de recursos. A gente, nenhum clube aqui dizer, bater, eu tenho dinheiro, ninguém tem. Nós temos coragem, estamos dando a cara a tapa, né? Como diz o ditado. Mas todo mundo está naquela incumbência de participar. Eu expliquei, chamei a atenção, pessoal, seria interessante. A gente há muito tempo não participa, nós estamos sem calendário praticamente o ano inteiro. A torcida já está acostumando sem isso. Então será interessante a gente começar a pensar em ter competição, porque senão daqui a pouco o torcedor não vai sentir nem falta do futebol profissional. Então é uma boa oportunidade. Eu acho que vai ser a primeira vez que vai estar os 5 clubes numa Fares Lopes, né? A gente podendo ter uma chave aqui toda regionalizada, né? Que é o objetivo maior nosso, né? E aí se tornar mais fácil a gente, na segunda fase, brigar por uma vaga da Copa do Brasil, né? Ô presidente, caso seja possível, por exemplo, a participação do Guarani nessa competição, o que é que o senhor imagina? É formar um time com jovens revelações da nossa região, ou então um time mais cascudo, mais experiente, com jogadores de fora, ou ainda até fazer uma mescla, tentando fazer com que o time do Guarani possa ser competitivo? Porque participar da Fares Lopes é interessante, mas o principal objetivo é ganhar, porque daria uma condição financeira boa para a próxima temporada participando da Copa do Brasil. Realmente, Delton, a gente debateu tudo isso aí, mas o principal é a gente participar. Eu acho que futebol a gente tem que primeiro fazer o planejamento, colocar em prática para depois a gente buscar o resultado, né? Eu acho que ninguém vai colocar lá para estar brincando, todo mundo tem um objetivo, mas o principal é dar calendário e a gente já começar esse trabalho de formar uma base, né, para o próximo campeonato, para que a gente não comece do zero, como toda vida vai, né? A gente não, hoje a gente já tem nós temos acho que de 9 a 11 jogadores já no BID, né, que a gente conversou e fez uma parceria com os atletas, algumas a gente já está emprestando para, um está no Limoeiro, outros já estão no Pernambucano, né, da segunda divisão, e a gente está já com a garantia desses atletas para os próximos campeonatos, então a gente já saía na frente. São quantos jogadores? 11. Então o Guarani tem uma base já, tem uma né? base boa, a gente tem uma base boa. A gente tem o Pablo, tem o Pará, tem os 3 goleiros, tem 3 zagueiros, tem 2 meia, tem 2 atacantes, eu acredito que é de 9 a 11, eu não só vendo bem direitinho, mas eu acredito que é de 9 a 11. Agora, você tem tomado a frente para tentar revelar jogadores na região com o trabalho de base no Guarani. Você consegue ver, presidente, potencial de fazer com que novos valores surjam da região e que possam servir o Guarani? Exatamente, eu acho que eu tive muita coragem, né? Eu lancei 9 meninos da base, se eu não estiver errado nesse time desse ano. No do 2024, a gente também lançou uma boa safra, que até estão rodando por aí, como o João Vitor, tem alguns meninos aí que se destacaram, né? Cicinho, muito bom zagueiro, jogou, né, o campeonato.
Eu fui um cara que teve muita coragem, lancei ele como um zagueiro e mais um companheiro, ele jogou o campeonato todinho, né? Hoje a gente tem o Pará, que a gente trouxe também, que é um menino novo, 22 anos. Os nossos 3 goleiros, todos meninios de 22, o mais velho tem 22, os outros 2 têm 20, 19. Alex tem 22 anos. Recife está emprestado, vai jogar pelo, acho que é o Ipiranga. O Pablo vai jogar por outro, tem uns 4 dos que estão comigo aqui que vai jogar lá. Então a gente conversou bastante, foi uma reunião bem de quase 3 horas, né? Onde a gente debateu várias situações. Nós estamos criando uma liga, né? Para a gente começar a fazer campeonato entre o Sub-17 e o Sub-20, para a gente buscar essas revelações, né? Porque está muito difícil aqui, é muito pouco campeonato nessas categorias entre 17 e 20. Então os meninos jogam um campeonato, ficam o resto do ano praticamente todinho parado, né? Agora 2 dos meus estão indo para disputar a Copa do Nordeste aí pelo time aí. Então a gente vê essa dificuldade. Então a gente conversou hoje, vamos formar a liga. E ficou o nosso presidente lá do CRAT, incumbência de formar essa estrutura e a gente disputar com o Sub-17 e Sub-20, né? O presidente, relacionado à reunião que a gente sabe que foi marcada, que até então não foi marcada com o governador do estado, foi debatido essa já questão? Tá bem, estamos aguardando. Eu acredito que ficou determinado que até sexta-feira a gente sente com ele. Isso é de urgência, né? A gente cobrou, falei também com o prefeito, expliquei para ele do interesse que a gente tinha, seria interessante a gente estar participando. Como eu falo sempre, eu faço tudo para ver o Guarani andando. Se você imaginar de tudo que foi possível, nesses 3 anos eu já fiz ali dentro do Guarani. De pintor, de predeiro, de cozinheiro, de mordomo, do que você imaginar eu já fiz ali dentro. Mas a gente não deixa a carruagem parar, né? Ô presidente, a sua maior alegria até agora, nesses 2 anos como presidente do Guarani, foi aquela vitória sobre o Icasa naquele último campeonato que o senhor eliminou o principal rival? Rapaz, eu acredito que não. A gente é alegre porque a gente sabe que o trabalho da gente tem sido bem feito, né? Nós não, em momento algum, vamos brigando lá na parte de baixo, sempre nós estamos buscando o acesso. Foi em 2024 contra o Cariri, foi agora contra o Icasa, mas é uma vitória assim que a gente sente aquela alegria. Porque eu lhe vi muito animado naquele dia. Rapaz, é porque assim, não vou dizer nem por ter eliminado o Icasa, mas é porque quando você vê aquela situação de tudo reverso contra a gente, e a gente chegar e eliminar um time do patamar do Icasa, um time com uma condição financeira lá em cima, com poder de torcida muito grande, e a gente, aquele time que geralmente as pessoas não acreditam, porque a gente não é bom de recursos. Mas o futebol, às vezes, a gente faz, não é preciso ter muito dinheiro. É preciso ter coragem, ter amor pelo que faz, que eu acho que as coisas de Deus acontecem, né? Então, ali pra gente foi uma situação que a gente, é como você conseguisse um título. Porque todo mundo acaba que nós ia levar a goleada. Então você vê que todos os jogos nossos... O Icasa jogava pelo empate, né? Isso. Bastava empatar o Icasa. E a gente armou uma estratégia, um time reduzido, um elenco reduzido, com alguns jogadores lesionados, mas o elenco foi muito guerreiro e conseguiu. Mas infelizmente o sucesso não é para todo mundo, né? A gente teve a grande alegria de fazer aquela vitória espetacular em cima do Icasa e no dia seguinte se deparou com aquela situação do protesto dos jogadores que me revoltou bastante, porque em momento algum eu deixei de ser claro, nem transparente com a situação. Expliquei, olha, eu só posso fechar o próximo mês, eu não tenho receita mais, eu já cheguei no limite. A partir do momento que eu receber meus patrocínios. Você quer ficar? Quero. Se você não quiser, tem problema. Quando é no dia, o cara com 10, 12 dias de salário atrasado, fazer um protesto daquele ali, que eu acredito que foi o essencial para nós não ter chegado em cima, né? Porque nós saímos na terça-feira para um jogo, chegando na quarta, ou 9 horas da manhã, então nós perdemos para nós mesmos. Eu acho que o ego aumentou muito, e sem contar que a gente ficou até 3 da manhã lá, comemorando a vitória, planejando o dia seguinte. No dia seguinte acordei 6 horas, já cheguei lá, resolvendo tudo. Quando é final da tarde, você ser tomado por uma situação daquela. Só que situações que quem está dentro do futebol tem que se deparar para a alegria e para a tristeza, né? E a gente aprendeu muito nesses 3 anos, né? Eu acho que agora a gente está mais esperto, mas eu não paro de lutar. E nesses últimos tempos eu não venho só buscando um bem-estar só para o Guarani. É para o futebol do Cariri. Eu explico direto. Eu digo, ou nós se une,
ou nós não saímos dessa situação que está. Até eu comentei hoje na reunião, né? Várias cidades do Porto de Juazeiro, hoje os times estão em Série C, Série D, e Juazeiro hoje nem na Série A do Cearense está. Então tá vendo que tá tudo errado, né? Então é a hora de todo mundo se juntar, né? E buscar uma parceria. Porque eu acho que na hora que todo mundo estiver unido, como agora a gente vai trabalhar unido na questão de captação de recursos, patrocínio para as 5 camisas, se for possível, né? Eu acredito que aí vai ser um essencial a mais para a gente conseguir mais parceiros, né? Você me falou em off que tinha uma situação bem encaminhada em relação a um patrocínio para os clubes. Ainda continua essa situação bem encaminhada? Como é que está essa? A gente teve um representante reunido com o pessoal lá, ficou sexta-feira, ele chegou lá 9 horas, mas só foi atendido 4 da tarde, né? É assim mesmo, quem está atrás de alguma coisa, né, tem que ter essa persistência, né? Não pode desistir, mas o pessoal se interessaram pelo projeto, né? Principalmente quando a gente chamou que a gente queria fechar com os 5 clubes, né? Então estamos aguardando a resposta, cabe de analisar, levar o projeto e ficou da resposta para a gente. Mas o que mais deixou a gente estava trabalhando nessa situação, achando que ia ser final de agosto, comecinho de setembro, que ia ser esse chamamento para Fares Lopes. Aí fomos tomados de surpresa sexta-feira, né? Com essa ligeira decisão, né? Do dia 25 ao dia 6, então ficou um espaço muito curto. Mas a gente mesmo assim, a gente vai, não desiste, né? Estou aguardando alguma situação. Eu tinha uma conversa com um empresário, né? Ele me pediu até setembro para vir com a gente para esse projeto, então ele não pode largar o projeto que ele está lá até setembro, e a gente está buscando outra situação, mas a gente tem interesse em participar e vamos buscar, né? Até o dia 6 a gente não vai desistir, porque eu acredito que é muito interessante para a gente colocar esse time para disputar essa fase. Hoje eu tive um contato com o presidente da Federação Cearense de Futebol tratando justamente desse assunto. Conversei com ele hoje à tarde a respeito de Fares Lopes e levantando o questionamento sobre o governo do estado, sobre o que vocês estão à procura. Até citei para o presidente a conversa rápida que eu tive com o governador na abertura da Expocrato, quando de novo nós falamos com ele sobre essa questão do apoio de vocês. E eu coloquei para o presidente que, como vocês ainda não tinham sentado, era muito difícil para os clubes do Cariri confirmarem uma participação até semana que vem, que é a data limite de inscrição da Fares Lopes, sem ainda ter conseguido sentar com o governo do estado para saber que tipo de apoio. Ele me disse que teve com o governador alguns dias atrás, num jogo lá em Fortaleza, e o governador falou com ele sobre essa questão do apoio dos times aqui. E eu disse a ele que estava tentando, buscando alguns deputados, até um contato com o próprio Chagas Vieira, que é o chefe da Casa Civil, nessa tentativa de saber sobre essa reunião de vocês. E o próprio o presidente da federação me disse: Delta, eu também vou tentar aqui acelerar esse processo da reunião dos clubes com o governo do estado. Ele disse que até porque quer participar também desse encontro. E ele deixou claro que inclusive tem uma sugestão, está levando uma sugestão para o governo do estado na questão de até a própria federação encontrou lá um meio para tentar ajudar os clubes, de acordo com o presidente da federação, ela mesma à frente de uma situação que seria benéfica para vocês, os clubes aqui. E eu estou vendo que há mobilizações de todos os lados nessa tentativa de acelerar esse processo, porque até semana que vem, quarta-feira, vocês precisam confirmar, e até agora não saiu essa data desse encontro, né? A gente teve aquela primeira vitória nossa relacionada à Arena Romeirão, né? Foi uma batalha que eu enfrentei durante um bom tempo e graças a Deus a gente conseguiu. E a gente quis continuar da mesma forma que a gente iniciou aquela prativa, né? Na nossa reunião com o governador, eu expliquei para ele o momento do futebol do Cariri. E ele foi muito olhando assim para a gente, que ia buscar uma alternativa de ajudar a gente. Eu digo: governador, não deixe de olhar para o futebol do Cariri, é uma região muito rica nessa parte do futebol, já tem história, e a gente está vendo que está se acabando, porque são poucos hoje que têm coragem de colocar seu CPF e assumir um clube de futebol, né? Então a gente ficou esperando partir para uma segunda situação. Eu digo: tu aguarda, que se não resolver essa semana eu falo contigo. Aí eu já tinha também uma terceira alternativa. Só que assim, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque as coisas não é tão fácil. É como
eu conversei com o deputado, ele disse, olha, o governador, a agenda dele é muito cheia. Então uma reunião dessa requer tempo, né? São vários clubes. Não dava para a gente só conversar e ver quanto ele dá e resolver logo. Eu digo, rapaz, seria interessante a gente conversar com ele. Porque no que nós conversamos hoje, os clubes, nós não podemos pensar no imediatismo. Tem que ser um trabalho a longo prazo. Nós não vamos chegar do dia para a noite e resgatar o futebol do jeito que está, né? Então tem que ser uma coisa... O problema é que o governo não pode lidar a longo prazo, porque o governo tem prazo também de... Não, eu digo, Quando você fala assim, quer fazer um projeto que você quer duradouro, que o governo chegue junto. Ele não pode chegar porque ele tem data de encerramento. Não, mas deixa eu dizer, ele conversou com a gente. Quanto tempo ele vem patrocinando? Ele falou até pra gente. A gente vem ajudando Ceará e Fortaleza tendo patrocínio, e eu acredito que hoje Ceará e Fortaleza não precisam mais disso, né? Então seria um momento dele olhar para esse outro lado. É como hoje a maioria dos estados, às vezes tira dos times da Série A de outra divisão para ajudar as categorias de outras divisão mais baixas. Porque aí é fácil, né? Um time de uma receita do tamanho do Fortaleza, e quanto mais recurso melhor é, né? Mas imagine a gente aqui, a dificuldade de uma região onde você não tem um empresariado que goste de investir no futebol. O poder público também é muito pouco. Não dá para fazer futebol com a receita das parcerias que a gente faz aqui. Então, cada vez mais está ficando mais difícil. O futebol é muito caro. Por mais barato você forma uma folha hoje, você vai fazer uma folha de 50, 60, 70, 100 mil reais, você tem que ter o dobro em custo. Passagem de atleta, alimentação, documentação, farmácia, fisioterapias, que custa muito caro. Então, dentro disso aí, é que as pessoas acham que futebol é só um salário. Você paga X a fulano, mas não é isso, o custo é muito alto. Então, a gente planejou tudo isso aí, a gente está pensando em contratar uma pessoa específica para vender esse produto, né, que eu acredito que vai ser um pontapé inicial para a gente não depender só disso, né? Eu acredito que os 5 clubes juntos fique mais fácil fechar alguma parceria, né? Então, dentro dessa... A gente vê a entrevista de Marcelo Paes, quando ele falou que Ceará e Fortaleza começaram a crescer em captação de recursos quando começaram a colocar a mesma logomarca nas camisas. 7, 9, 10 logomarcas da mesma marca nas duas camisas, né? Então, a gente tem que copiar alguma situação e buscar essa condição financeira para a gente poder colocar um time que dê para você estimar que é para subir. Porque na situação que a gente vai hoje, a gente está montando um time para participar. E seja lá o que Deus quiser, né? Então a gente tem muito essa preocupação com isso. O presidente, só para a gente encerrar por causa do tempo, eu sei que foi debatido muitos assuntos, mas um assunto que é bem interessante também, não sei se foi debatido hoje, é relacionado à fórmula de disputa do Campeonato Cearense ano que vem. Isso foi debatido entre vocês nessa reunião? Bastante. A gente vai pedir ao presidente da federação que continue com essa chave regionalizada, mesmo a gente sabendo que todo mundo ficou lá, poxa, um de nós vai cair. Mas isso é interessante porque alivia custo, né? Hoje você, para fazer um jogo em Fortaleza, entre transporte, alimentação e hospedagem, você gasta de 15, 16, se não tiver cuidado vai até 17 mil. Né? Então você imagina, você vai fazer 4, 5 viagens. Então isso aí é que a gente já vai, a gente vai pleitear na reunião da Série B, que continue regionalizado, né? A chave daqui do Cariri. Ainda que um inevitavelmente vai ser rebaixado, presidente? Porque se a gente quiser mudar, vamos supor, o cara chegar, vamos mudar e vamos cair os 2 que menos pontuar. Tu achava que vai ser muito disputado. Você imagina, é clássico, aqui é a região que a disputa é muito grande entre si, né? Então eu acredito que Mas não deixaria mais frágil a liga? Por exemplo, você tem 5 clubes, um caindo para a terceira divisão. Não ficaria muito mais fraco a liga com um time na terceira divisão? É uma situação assim... Por exemplo, poderiam... Lógico que existem viagens para Fortaleza, mas poderia dividir em 2 grupos. Também na reunião, pessoal, rapaz, será que não dava para fazer com eles, ficar regionalizado e cair os 2 que pontuar menos? Eu digo, rapaz, aí vão ver que a gente está querendo favorecer a gente, né? Então, situações que eu acredito que a federação também não vai pensar desse lado, porque do outro lado vai estar os 2 que subir lá, pode ser o Guarani de Sobral e o Vila Real, tem o Itapipoca, tem o Calcaia, tem o Atlético Cearense, então são 5 times também fortes. O outro lado também forte, então é uma situação que a gente chegou nessa situação por conta do momento do futebol do Cariri. A gente poderia estar com o Barbalho e o Cariri na primeira divisão,
E nós não tendo essa situação de brigar junto, mas infelizmente é futebol. Então a gente tem que aceitar essa realidade e disputar do jeito que for para ser, a gente vai, né? Mas para isso a gente tem que começar essa captação de recursos. Não pode esperar para o campeonato, porque fica muito difícil. A federação tem bancado as viagens, né, dos times? Não. Sim. Nesse campeonato não, ele bancava só a hospedagem. E a arbitragem, né, também? Hospedagem, não, hospedagem, era. Hospedagem. Quando a gente viajava... Se eu fosse federação, eu não faria isso. Eu faria uma chave só, os 10 jogos de ida, 9 jogos primeira fase, 4 se classificavam e brigar por classificação lá na frente, os 2 piores cairiam. Não tinha muito o que discutir. Sairia de 8 para 9 jogos cada time, sendo que você faria obrigatoriamente 4 em casa e 4 fora, e quem tiver sorte, metade vai fazer um quinto em casa, outra metade fará um quinto fora. Então seria um campeonato com 10 clubes, todo mundo jogando entre si. Aí o sorteio de mando de campo é outra história. Você, enfim, os clubes daqui do Cariri, alguém faria 3 viagens, alguém faria 2 viagens, porque pegaria os 5 de lá. Então 2 viagens ou 3 viagens é uma despesa menor e seria mais democrático. Mais democrático. Os 2 piores caem. E todo mundo jogaria com todo mundo. Né? Se não quiser passar direto, como eles têm feito uma tal do repescagem playoff, os 2 primeiros classificam direto para semifinais, um segundo contra um sexto, um terceiro contra um terceiro contra o sexto, um quarto contra o quinto. Tá entendendo? Você faria, o que é que você faria? Você faria um campeonato democrático. Verdade. Que aí você não tinha esse problema. Os 2 piores caem, pior que for pior, caia. E os 6 melhores seguem no campeonato, sendo que os 2 melhores campeões na primeira fase já iriam para as semifinais. Pronto. Não tem muito o que discutir, Marco. É verdade. Na minha opinião, eu falo, é o mais democrático possível. Né? Não tem o que fazer, Marco. A gente é o seguinte, chegou a essa situação, mas... eu acho que é mais justo para vocês todos. Também. Medir forças com todo mundo. Verdade. Porque às vezes você pega daqui, aí você já rebaixa obrigatoriamente tá aqui rebaixado. E pode ser que os times tenham um nível para não serem rebaixados. É isso que meu pensamento é justamente esse. Mas é assim, se tiver condições e a federação arrumar um parceiro que banque a viagem, é uma situação. Pra gente é até bom, porque eu participei naquele outro campeonato, a gente só fez 2 viagens. Então a gente, como tem esses clubes daqui tudinho, a gente vai viajar menos, né? Sim. É a mesma coisa do de lá também, viajar menos pro lado de cá, né? Eu acredito que daqui para lá, né, a gente vai esperar o que é a fórmula que a federação vai propor, e daí a gente vê. Mas o nosso primeiro objetivo é correr daqui até o dia 6 e ver se consegue o recurso. E eu acho que eu sou o mais assim que tá nessa vontade grande de ir, né? Porque eu sei que a gente indo, a gente vai poder qualificar melhor esse grupo que a gente já tem e buscar mais umas peças para quando iniciar a Série B a gente não começar do zero, né? A gente quer um trabalho assim mais duradouro, né? Então agradecer a vocês aí, Ivan, dizer que os microfones da Rádio Vale FM do Vale Esporte estão sempre à disposição do Leão do Mercado. Obrigado a todos, né? Mais uma vez agradecer a vocês e dizer que vocês são nosso principal parceiro, né? Não só do Guarani, mas do futebol de Juazeiro e do Cariri, né? E mais do que nunca a gente precisa desse apoio, como o Delta ele já se antecipou, conversou com o Dr. Mauro, e a gente também, eu ia até falar, a gente está, desses dias, o gabinete do vereador Bilinha também está conseguindo uma audiência pública lá para o Icasa, o Guarani e o Cariri participar dessa audiência com as autoridades, né? Convidar a federação, convidar representante do governo, convidar representante da prefeitura e mais quem puder, algum empresariado que puder nos ajudar a gente a resgatar esse futebol daqui. Porque se continuar do jeito que está, daqui a pouco eu não vou querer estar mais lá, quem está do lado do Icar não vai querer estar mais lá, do lado do Barbalha, porque você vai fazer o quê? Não tem ficar mãos abanando. Então a gente precisa buscar essa força, juntar a torcida e todo mundo se abraçar para a gente começar a fazer com que esse clube arrecade, né? Você vê aqui o Parnaíba, ele coloca 3, 4 mil torcedores no jogo. O Imperatriz coloca 3.500 torcedores no jogo. Então são essas situações que a torcida pode começar a apoiar os clubes daqui. Hoje a gente, essa situação da Arena Romeirão,
eu acredito que foi um ganho importante para a gente, né? Apenas que a gente só teve direito a uma partida, né? O Crato teve direito a 2 e fez muito bem, 2 renda boa para ele, né? Então ajuda muito, né? Então tudo que vinha aí benefício e em patrocínio para os clubes vai ser de grande valia, né? Obrigado. As palavras do presidente do Rubro Negro Juazeirense. E eu volto amanhã com mais destaques do Guarani. Antes da gente fechar para ir para o intervalo comercial, Delton, dizer que amanhã tem a missa de 7º dia, inclusive do ex-presidente do Guarani, o Capitão Bezerra, nosso querido Capitão Bezerra, que faleceu na semana passada. Ele que foi secretário municipal, diretor do Detran, foi instrutor do tiro de guerra, né, o diretor também. O Capitão Bezerra faleceu na semana passada e amanhã, missa de 7º dia, dia 29 de julho, na Basílica de Nossa Senhora das Dores, às 17 horas. A gente aproveita para fazer essa divulgação. Bora para o intervalo comercial, meu querido JF, já. Pedro Paulo Vieira para falar do Icasa. E também a alegria de Los Pedes na classificação do Ferroviário. Vale FM! O Cariri da Sorte chegou com tudo nesse começo de agosto, meu povo! No quarto sorteio, tem um HB20 0km mais 5 mil reais em dinheiro. É um HB20 mais 5 mil. Um HB20 novinho pra você andar com estilo. E ainda leva 5 mil reais no bolso pra gastar como quiser. E tem mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de mudar de vida. Compre já o seu Cariri com nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir o título, pague com Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Atenção Juazeiro e região do Cariri. Protebem, proteção veicular. Cobrimos roubo, furto, colisão, até 150 mil reais de danos a terceiros. Rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas a partir de 42,36 para motos, 94,87 para carros. Reboque ilimitado em caso de colisão. De moto a caminhão, a Protebem faz sua proteção. Fale com o Dantas, um de nossos especialistas. Fone 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem um investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Brutalmente conectada, brutalmente valente, motor Duramax com 207 cavalos e carregada de itens de segurança, alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais, com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM.
49 oficial com as imagens aqui dos nossos estúdios. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Eu ia pedir ao JF para dizer o telefone do Val. Eu posso dizer, você quer que eu diga? Não, diga você. Não, diga você, Marco Valério. Diga você. Diga você. Eu serei. Pode diga. Se eu quiser, eu digo. Peça a sua pizza pelo WhatsApp 988-42-9514. A pizza mais gostosa do Cariri. 988-42-9514. Até o presidente do Guarani gosta da pizza do Val, não, presidente? Oxe, primeiro, o vice-presidente é o Val, ele tem que gostar. Mas porque a pizza é parceiro, né? Rapaz, tu tá. Rapaz, que é isso? Quer dizer que só gosta porque o cara é vice-presidente. Também. Rapaz, naquele dia. Rapaz, tu tá vendo aí como ele Manda um hambúrguer pra ele aqui, Val. João Filho. Queria saber o que Val fez com ele. João Filho mata a gente de verdade. Não, não falei nada demais, né? Rapaz, como é que pode, mano? Tá ouvindo, né, Val? Bora falar com o Kilmer de Campos. Boa noite, Super Kilmer. E viva o Ferrão, o único que se classificou. Boa noite, Kilmer. Um abraço meu querido Marco Valério, grande Delton Sá. Abraçar o presidente do Guarani de Juazeiro, que está aí sentado à mesa hoje. O boi da rifa está aqui vizinho, a JF. Estou vendo tudo aqui pela televisão, viu? Estou vendo vocês aqui pela televisão. O boi da rifa está aqui com a mão na cabeça, pensativo. Está muito preocupado com o Flamengo malvadão dele, né? O malvadão Bom, aqui na capital cearense, na quarta divisão, só classificou o Ferroviário, né? E o Ferroviário estava no fio da navalha. Porque o jogo 0-0 aqui e 2-0 América lá, o Horizonte estava com a vida resolvida, lascado, fora. Mas se o Central faz um gol no PV, quem classificava era o Horizonte pelo saldo de gols. Ainda bem que o jogo terminou 0-0 e, mais uma vez, prejuízo. Deduzidas as despesas, o Ferroviário pagou R$8 mil para jogar. Já que o presidente do Guarani estava falando aí em dinheiro, que é caro se locomover aqui para a capital, o Ferroviário pagou R$8 mil para jogar ontem no estádio Presidente Vargas. O tamanho do prejuízo. Eu nunca vi um quadro móvel tão caro como aquele do PV. Uma pancada de grade. O que gastam de grade, dava para comprar as grades. Aí tem quadro móvel, tem gente para pintar o cabelo. É uma grandeza aquilo ali. R$8 mil o prejuízo do Ferroviário. O Ferroviário está classificado e até esse horário, faltando 1 minuto para as 19 horas, a CBF ainda não confirmou tabela, que hora será o jogo e quando será o jogo Ferroviário e Asa. O primeiro jogo é aqui, a decisão acontece lá em Arapiraca. E o meu querido João Filho, que é torcedor do Ferroviário, que eu sei disso que ele não é traíra, se o Ferroviário eliminar o Asa, eu pago a pizza GGG lá do Val. Do nosso querido João move Filho. o Ferrão, vamos classificar lá dentro. Pronto, eu sei que Fumo no Asa. Torce Ferroviário também. Porque Marco Valério eu acho que é traíra. Não torce Ferroviário não, fica só com esse H-menor Magalhães dele. Mas se o Ferroviário classificar, JF, você vai comer uma pizza que eu vou pagar. Vou fazer o pix pra você comer essa pizza gigante. Marco Valério tem a camisa do Ferroviário, mas eu tô achando que ele não torce Ferroviário nenhum, não. Delton Sá eu sei que não torce. Ô, Kilmer, pra ver como é fácil de te enganar, né? Como é fácil de te enganar. Porque tudo comprar briga pro João Filho contra Marco Valério, sabe de nada, inocente. Vai de novo. Tá ouvindo? Pode falar aqui. Então me diga ele tá ouvindo, quem é o traíra, que aí eu passo a pizza pra Marco Valério. O traíra é quem você tá defendendo. Entendeu? Maria. A pizza pra Marco Valério. Cadê Xaropinho? Bora, E é. Bom, adiante. Primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Ceará derrubou todo mundo, né? O Cruzeiro, que fazia tempo que não perdia em Belo Horizonte, perdeu para o Ceará de virada pelo placar de 2-1. E o Ceará conquistou a primeira vitória fora de casa. Está em 9º lugar na tabela no Brasileirão Série A. Já o time do Fortaleza, depois de 10 jogos na seca, 10 jogos na peia aqui na capital, venceu o Bragantino no sábado pelo placar de 2-1. E agora à tarde, viu, presidente do Guarani? Se o Guarani não tem dinheiro nem de ônibus para vir para cá, o Fortaleza vai de voo fretado, meu amigo, para o Rio Grande do Sul. E eu concordo com o senhor. Eu acho que está na hora do governo do Estado
Tá na hora do governo do estado acabar com esse negócio de ajudar Ceará e Fortaleza, né? Esse negócio de Ceará e Fortaleza tem dinheiro demais. Também acho, tá na hora de repartir o pão com quem não tem. Fortaleza fretou um voo e eu tive a curiosidade de perguntar a um amigo que trabalha no aeroporto quanto é que custa um voo fretado para Porto Alegre. Ele disse que em torno de 10 mil, 12 mil reais para fazer o bate-volta. De 10, perdão, que 10. Tá errado, professor. 10 mil. 10 milhões. 10 milhões para ir e voltar. Eu falei 10 mil reais. Ó, tu é louco. 10 milhões, Marco Alegre. 10 milhões o bate e volta, ida e volta a Porto Alegre. Os 10 mil reais eu pagava também. 10 milhões é que o Fortaleza está gastando para colocar esse pessoal num voo, levar a Porto Alegre, bater lá e voltar. Porque o Fortaleza vai de voo fretado para o Rio Grande do Sul jogar contra o Grêmio. Então são estas as novidades. Fortaleza venceu, Ceará venceu, o Ferroviário se classificou, está todo mundo feliz. Lamentavelmente, o nosso Iguatu, que não é da região, mas é vizinho à região, caiu desclassificado. Resta-me apertar o play. Los Pedes, presta atenção, Los Pedes, você está por aí, Juazeiro. Los Pedes, des. Um abraço. Vinheta pra sair. Tá vendo aí? É engraçado, né? O locutor tem vinheta pra entrar. Kilmer, ele tem vinheta pra sair. É o super louco. Ah, eu não entendo, né? Bom, tudo isso em nome de Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. Cuidar da saúde e segurança no trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. E lembrando que tem um laboratório clínico, passou no médico, ele pediu os exames de laboratório, faça na Clínica Sigma. 992220064 ou vá na rua Padre Cícero 941 do centro de Juazeiro. Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, direção do querido amigo Caleb Cajueiro, Delton Sá. Muito bem, Marco Valério. Vamos agora falar do Icasa? Bora, em nome de Diniz. Do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. Aliás, Delton Sá, parabéns ao pessoal do Diniz pela grande corrida que a gente teve ontem aqui na nossa cidade, na região do Cariri. Foi espetacular. Parabéns a todos que participaram e aos organizadores aí da corrida do Supermercados Diniz. Gol na Série B. O Avaí acaba de fazer 1-0 no Botafogo, só que o de Ribeirão Preto. Que é o último colocado, né? Exatamente. É o Lanterna. Passando a bola para o querido Pedro Paulo Vieira, para falar agora pelo lado do Icasa, né? Esse encontro com dirigentes da região e a expectativa da tão esperada reunião com o governador PPV. Boa noite. Boa noite, Marco, boa noite, Del, boa noite, JF, boa noite a todos aqui no estúdio, boa noite aos nossos queridos ouvintes. Isso mesmo, né? O Icasa sai com uma avaliação positiva da reunião. O Pereira esteve lá representando, assim como o Renato. O Celso não pôde participar. E a definição é a mesma do Guarani. Aguarda essa posição do governo do estado para ter o recurso, se tiver o recurso, para poder participar da Taça Fares Lopes. Interesse tem, mas precisa muito que tenha essa garantia do governo do estado para ter esse recurso, porque não tem hoje de onde se tirar os valores, o dinheiro para fazer esse investimento. É se movimentando nos bastidores, tentando voltar com a escolinha, com atividades no CT Praxedão, mas para montar um elenco, como o presidente já falou, é caro, é dinheiro demais e precisa desse subsídio, senão só ano que vem na Série B do Cearense. O Icasa para o campeonato estadual teve um investidor, né? Que é o nosso querido Juraci, que aportou uma grana pesada no Verdão do Cariri. Teria uma outra pessoa que pudesse? O Icasa pensa nisso, porque assim, o Icasa é um time que tem um renome muito grande, poderia formalizar uma parceria desde que fosse benéfica para o clube, né, PPV? Exatamente. Se aparecer algum interessado, pode procurar o Celso, que eu tenho certeza que ele vai abrir as portas. Assim como todos os outros presidentes daqui da região, né? Se aparecer um investidor. Mas, de momento, ainda não tem nenhuma confirmação sobre um possível investidor chegando para o Verdão do Cariri. Porque falou-se muito até nos bastidores, né, que o França poderia formalizar uma parceria, conseguindo recursos através do instituto que ele tem para aportar valores no Icasa. Isso não se criou, não é, PPV? Não, de todos aqueles 5 que vieram aqui logo após a Série B do Campeonato Cearense, não, nenhum projeto foi para frente, não, nenhum dos 5. É uma pena, né? Valeu, PPV, obrigado. Valeu. Hoje tem esportes, Tem, daqui pra pôr.
Aonde que a gente assiste? No canal do YouTube ou no nosso Instagram. No Instagram, @DeltonSá. Eita, coisa boa. Ou no canal no YouTube, Esportes SA. Tá certo. A Vamos? gente volta amanhã? Volta. Vamos comer a pizza do Val. Vamos. Na verdade, que nós gostamos, né, João? É. Né? Delton Sá. Exatamente. O presidente Eu sou doido por gosta, ela. então. Ó, quem não gosta. Quem não gosta. E como nós gostamos e indicamos, a gente vai comer a pizza do Val. E amanhã a gente está aqui de volta. Um grande abraço. Não deu tempo ler as mensagens dos flamenguistas no nosso canal no YouTube. Fica para amanhã, tá bom, Delton Sá? Tá. Valeu, gente. Me escapei. Um abraço.